E sobre os aspectos religiosos do Natal, que este ano está a ser bem diferente do habitual, mesmo nas igrejas, a jornalista Marta Almeida esteve nos nossos estúdios à conversa com o pastor Rui Nunes. Acompanhe. Um Natal atípico. A pandemia da Covid-19 desde o início do ano está a mudar radicalmente as comemorações das datas especiais e com o Natal, infelizmente, não há de ser diferente. Aqui nos nossos estúdios, sobre o assunto, conversamos agora com o pastor Rui Nunes, parceiro da CMC-TV, com o segmento A Esperança, que pode acompanhar aos domingos no CMC-TV em destaque na City TV. Obrigada, pastor, pela participação. É um prazer para mim estar aqui e poder partilhar convosco a reflexão sobre este tema do Natal. Que ótimo! Então vamos começar falando justamente qual é o real significado do Natal para os cristãos. Para os cristãos, o Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Deus, no seu muito amor, olhando para uma humanidade perdida e longe dele, enviou o seu Filho Jesus Cristo, que deixou a sua glória e veio a esta terra para nascer e para trazer vida e esperança a todo o que nele crê. Historicamente, por que o Natal é celebrado nesta época do ano? No terceiro século, a Igreja queria estimular a conversão dos povos pagãos, naquela altura, que viviam sob domínio do Império Romano. E acabou por converter ou transformar o significado de uma festividade da altura para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Foi somente no quarto século que o 25 de dezembro foi estabelecido como uma data oficial, digamos assim, de comemoração, que era a data que os romanos, na altura, usavam para o início do inverno. O que quer dizer que provavelmente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas o que há a realçar aqui é a celebração do seu nascimento e o entendimento do propósito do seu nascimento, por que razão ele nasceu, e creio que esse deve ser o destaque que devemos realçar. Se a data é certa ou não é tão importante, mas a celebração deste dia especial é que, de facto, nos ajuda a lembrar o nascimento de Jesus Cristo. Bom, por falar nisso, algo que todos os anos os líderes espirituais têm que confrontar é a questão do apelo material e comercial da data. Por que o Natal virou sinônimo de compras, presentes? Bom, ao longo dos anos e com o desenrolar da história, ganhou-se o hábito da troca de presentes, o que em si não é mau nem errado, é um reflexo de amor, de generosidade, de gratidão. É como que dizermos a alguém: tu és importante para mim, e podermos de alguma maneira expressar essa gratidão com esse presente. O problema é que muitas vezes o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro presente de Natal, acaba por ficar esquecido, desvirtuado do seu verdadeiro significado, e muitas pessoas, por vezes, em vez de se lembrarem sobre a razão do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, acabamos por, sem querer, estar envolvidos nesta possibilidade de podermos dar um presente a alguém. E, é claro, os comerciantes aproveitam a melhor altura que têm do ano para bombardear as caixas de correio e o nosso e-mail com tantas ofertas para podermos fazer. Mas é importante não esquecermos o melhor presente que nós poderíamos receber nesse Natal, que de facto é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Bom, a pandemia com certeza vai afetar a comemoração dessa que é a principal data do calendário cristão. E, na opinião do senhor, como celebrar o Natal em plena pandemia? Não há dúvida que esta pandemia tem trazido muito desgaste e cansaço. A maioria das pessoas com quem eu me cruzo e converso, todas elas dizem que estão cansadas desta situação.
E há uma série de sentimentos experimentados na vida das pessoas e que esta pandemia tem causado que não são muito diferentes do Natal que nós celebramos no nascimento de Jesus. Se nós pensarmos nos sentimentos experimentados por Maria e por José, os riscos de uma gravidez no meio de um noivado, o risco debaixo das ameaças de morte do rei Herodes e da morte das crianças, porque ele sentiu-se ameaçado com as profecias e a promessa do rei que viria a nascer. Nós observamos nas Escrituras a promessa que Deus falou a José através do anjo, onde ele disse: não temas, ou seja, não tenhas medo. Quem é que precisa de ouvir uma promessa que diz não tenhas medo? Quem experimenta medo? Quem passa por algum tipo de receios? As perguntas que com certeza surgiram no coração de José e Maria: então não há lugar para o Filho de Deus na estalagem? Temos que ir para o estábulo. Então o Rei Jesus vai nascer numa manjedoura rodeado de animais. Ou seja, quando pensamos nos sentimentos que passaram por José e Maria por ocasião do nascimento de Jesus, também foram sentimentos com receios, com dúvidas, com insegurança a respeito do futuro, como é que vai ser, como é que não vai ser. E as pessoas também têm, em parte, muitos desses sentimentos com a situação atual e com a pandemia que estamos a viver. Como é que vai ser o futuro, como é que vai ser o amanhã. Mas há um exemplo que nós encontramos neste casal de José e Maria, que é uma inspiração para nós, que é, encontramos, apesar dos sentimentos de José e Maria que eles experimentaram, não diferentes dos de hoje, eles deixam-nos um exemplo de entrega, de confiança. Maria, por exemplo, tem aquela expressão conhecida de muitos, que diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Ou seja, apesar dos riscos, apesar das incertezas, apesar das perguntas, apesar dos medos que com certeza eles puderam experimentar e sentir, houve uma atitude de confiança, houve uma postura de fé, que fez também com que eles pudessem ouvir da parte de Deus: o Senhor é contigo, ou eu sou contigo, não tens que ter medo, não tenhas receio, não é? E eu creio que isso é lição para nós, no sentido em que, apesar de termos muitos sentimentos contrários que esta pandemia tem causado, se tivermos a mesma postura de fé e confiança como José e Maria tiveram, também temos esta certeza de que não precisamos de recear o futuro, porque Deus é connosco. Agora, pastor, as igrejas costumam sempre ser um refúgio para as pessoas, principalmente os imigrantes que estão sozinhos aqui no Canadá, nessa época do ano. Como serão as celebrações religiosas, pelo menos na Igreja do Senhor, para dar um exemplo, aqui em Toronto, onde está em lockdown neste momento? Nós todos os anos sempre fazemos uma mega produção, um grande musical, e estava tudo preparado para voltarmos a uma grande apresentação de Natal. E infelizmente, com a limitação do número de 10 pessoas que o governo do Ontário impôs às igrejas e em muitas instituições, não conseguimos fazer este musical, até porque mesmo... Vai ser um Natal virtual, Vai então. ser um Natal virtual. Vamos ter uma apresentação mais simples, cantar algumas músicas de Natal, partilhar uma mensagem sobre o seu significado e praticamente 100% das nossas atividades são virtuais, usando os mídia e a internet para chegarmos à vida das pessoas. O que tem ajudado muito, inclusive. Agora, pastor, como é que fica, na opinião do senhor, a solidariedade este ano? Sabemos que essa também é uma época de doações importantes para pessoas necessitadas em todo o mundo, não só aqui no Canadá. O senhor acredita que a pandemia também vai afetar o espírito solidário das pessoas?
Eu espero é que a pandemia vá despertar o espírito solidário das pessoas. Pelo contrário. Pelo contrário. Porque se há altura em que a humanidade, as pessoas, as famílias, os amigos, os vizinhos, aqueles que nos rodeiam, se há altura em que nós precisamos de estar unidos para vencer este inimigo invisível, este é o momento e esta é a hora. E eu digo aquilo que nós próprios temos feito como igreja. Temos ajudado famílias que estão em dificuldades com comidas, com géneros alimentares, com outras necessidades que por vezes surgem. Continuamos com o nosso programa de missões ativo. Nós temos um programa alimentar de crianças de rua que suportamos na Índia, em Jhansi, na cidade de Jhansi, onde ajudamos um grupo de 60 crianças de rua num programa alimentar e vamos inclusive oferecer-lhes um presente de Natal, provavelmente o único que elas vão receber. Então eu espero é que esta pandemia não faça com que as pessoas fiquem egoístas, egocêntricas, focadas apenas em si, nas suas necessidades, mas que possamos deixar que aquilo que temos não seja apenas nosso, mas seja partilhado com os outros que estão à nossa volta. Com as limitações que foram impostas, provavelmente as famílias maiores, a minha, por exemplo, não vai poder se reunir toda, vai ter que ser festas isoladas. O senhor acredita que isso pode afetar a característica familiar do Natal? Bom, apenas se nós quisermos. Eu li alguma coisa muito interessante que eu creio que nos ajuda a refletir nestes dias. Alguém disse que no meio de uma tempestade, o negativo reclama do vento. O positivo espera o vento mudar. O sábio ajusta as velas. Eu creio que o que precisamos de fazer este ano todos é ajustarmos as velas, ajustarmos de acordo com as condições que temos e aquilo que é possível fazer, não perdermos a importância de nós celebrarmos o Natal com quem está à nossa volta. Eu ontem à noite estava a ver uma reportagem da pandemia e da situação que se está a decorrer na Venezuela, onde eles mostravam as condições dos hospitais e dos cuidados de saúde que aquele povo tem, e é de facto uma coisa de bradar aos céus, de preocupante, de triste. Hospitais sem eletricidade, sem condições sanitárias e de higiene suficientes, onde muitas pessoas, no seu desespero, acabam por preferir estar em casa do que ir ao hospital com o receio de contraírem infecções. Eu creio que aqui no Canadá temos muitos motivos para darmos graças. Temos um bom sistema de saúde, temos meios para ajudar aqueles que estão em maiores dificuldades. Há espírito solidário na vida e no coração das pessoas e nas comunidades. Eu creio que simplesmente precisamos de ajustar as velas e pararmos de reclamar da vida, porque temos tanta coisa boa que Deus nos deu, que não apenas serve para nós, mas também podemos partilhar. Ok, e os idosos, pastor, normalmente eles ficam mais sozinhos e este ano vão ficar mais ainda isolados, porque são do grupo de risco. Qual é a palavra de conforto para eles neste momento? Eu creio que precisamos de lembrar que uma tempestade não dura para sempre. Esta luta vai passar, esta pandemia vai passar. Apesar do cansaço, é importante, em especial as pessoas de idade, manterem-se resguardadas, tendo em conta que, como nos apercebemos pelas notícias, as suas defesas, a sua capacidade de resistir a este vírus não é tão forte como nas pessoas mais novas. Então, uma palavra de encorajamento, lembrando que esta pandemia vai passar. Por outro lado, também lembrar que quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós nunca estamos sós. Temos sempre alguém que é o nosso amparo, que é o nosso escudo, que é a nossa força, que nos dá a coragem que precisamos em dias como os que estamos a viver. Bom, então, para encerrar, pastor, na opinião do senhor, qual é a grande mensagem para a humanidade neste Natal tão atípico? Que, da mesma maneira
que a presença de Deus foi tão real no nascimento de Jesus Cristo, no meio de tantos sentimentos experimentados tão difíceis e tão contrários de José, de Maria e das circunstâncias que o rodeavam debaixo de tantas ameaças, que da mesma maneira que a presença de Deus foi algo notório, real, no nascimento de Jesus, essa presença também é notória e real nas nossas vidas hoje, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo. Jesus não apenas nasceu em Belém, Jesus também quer nascer e viver na vida de todos aqueles que nele creem, e esta é uma palavra de esperança e de lembrança que em Cristo nós podemos sentir paz e ter esperança para o futuro, apesar dos dias tão difíceis que estamos a viver. Muito obrigada pela participação, pastor. Obrigado, eu. Voltamos com Teresa Santos.